Oi pessoal, tudo bom? A gente está aqui de volta hoje com uma aula mais direcionada aí aos pais, uma peça, uma necessaire masculina. E também dá para fazer ela um pouco maior e ser um porta-chuteiras, aí, mas bem com uma cara masculina assim. Eu procurei usar o jeans, que é uma cor assim, um tecido mais masculino, né? Com esse pesponto, esse jeans já vem metalaçado desse jeito. E aí eu não usei manta, só usei um tecido de forro, um tricoline também e passei uma costura. Esse aqui a medida é 28 por 41 e eu arredondei os 4 cantos. Aí nós vamos cortar uma faixa de 10 por 40, que vai ser a parte do zíper, tá? Cortei, coloquei o forro e aí eu vou separar ao meio essa parte. Então vão ficar duas partes de 5 por 40, tá? Eu gosto de já colocar o forro para depois cortar, porque daí facilita, a gente vai para a máquina uma vez só. Então eu tenho aqui as duas partes de 5 por 40, uma parte e a outra parte. Para as laterais, eu cortei 2 quadrados de 10 por 10, esse eu já coloquei o tecido, esse aqui eu vou colocar aqui para vocês verem, tá? Deixei ele aqui de ladinho. Aí eu separei um zíper, eu uso o zíper número 3 por metro, então 45 centímetros de zíper. Um cursor, esse eu peguei assim com detalhe em couro para combinar, para dar um ar mais masculino. E a alça lateral nós vamos fazer com o couro. É um pedacinho de couro bem fino, vocês podem usar montana ou podem fazer mesmo de tecido. Eu quis usar o couro porque eu acho que remete assim a uma peça mais masculina. Então, o couro. E esse é o acabamento do zíper, que são duas faixas de 3 centímetros por 45, tá? Então, tudo cortadinho aí, vamos lá pra máquina. Aqui, eu só vou passar a costura. Então, eu cortei 10 por 10 certinho, o forro tá um pouco maior, eu passo a costura em volta e refilo depois pra dar o acabamento. Costurei os 4 lados e agora eu vou só refilar essa sobra. Isso eu vou fazer com todas as peças já vão ficar frente e verso preparadas. Dobro aqui ao meio, vou marcar, já deixar marcado o meio com só um piquezinho, tá vendo? Não muito grande, a mesma coisa nesse aqui, marco o meio. E aí agora nós vamos costurar o zíper. Para costurar o zíper, a gente vai vir, colocar essa faixa de 3 centímetros, direito com direito, nas duas partes, tá? Passar uma costura dessa forma, sem o zíper, só uma costura reta. E aí a gente pode ou usar a dobradeira para vincar aqui, ó, ou passar ferro, aí fica a critério de vocês, o que vocês preferirem. Eu gosto muito de usar a dobradeira porque não precisa
tá levantando pra ir lá no ferro e voltar. Então, vinco aqui bem certinho. Vou usar os clipes. Dobro essa parte pra trás e prendo aqui com o meu clipe. Aqui a mesma coisa. Aí eu vou pra máquina e vou posicionar assim, ó, o zíper e o meu viés. Conforme eu vou costurando o meu debrum aqui, conforme eu vou costurando, ele já vai prendendo o zíper aqui atrás, ó. Vamos lá. Eu venho acertando, ó, o zíper, enche o meu acabamento. Já tenho ele costurado, ó, ficou com o acabamento, o zíper preso e aqui atrás. Aí vocês usem a linha da mesma cor para não ficar aparecendo. Aqui do mesmo jeito, peguei ele dobrado e vou costurar a outra parte desse outro lado. Já tenho o meu passante aqui do zíper já costurado. Vou colocar aqui o cursor. Para pôr o cursor, eu abro o zíper, por isso que a gente sempre corta com a sobra, né? 40 centímetros, eu cortei com 45. Eu vou cortar, vou usar uma tesoura, que não a tesoura que eu uso para tecido, uma tesoura de uso geral, e vou cortar na diagonal de baixo para cima. Vai ficar assim. E aí eu venho com o cursor e encaixo aqui, ó. Então a gente coloca desse lado e desse lado. Como se fosse fechar uma jaqueta. Seguro as duas pontas e puxo. Eu vou deixar ele paradinho aqui no meio. Feito isso, eu já posso tirar os excessos que eu tenho aqui do zíper. Tiro do outro lado. E vou costurar aqui nas duas pontas aquela parte de 10 por 10 que nós deixamos. Então, ó, direito por direito. Ele fica um pouco mais largo porque tem a largura do zíper que foi acrescentado. Depois a gente vai refilar. E aqui na outra ponta também. Centraliza. Aqui. E desse lado. Para já dar o acabamento, eu uso nessa peça esse viés de nylon. Porque eu gosto mais do acabamento dele e acho mais fácil da gente trabalhar do que com o viés de algodão. Mas eu só uso esse tipo de viés em peças com acabamento interno. Quando vai ficar à mostra, eu não uso. Então, primeiro a gente vai passar uma costura e depois já vai costurar o viés aqui, tá? Vamos lá pra máquina. Primeiro a costura, ó. Eu não aconselho já passar de uma vez a costura e o viés, porque acaba que escorrega um pouco e não fica um acabamento legal. Depois eu venho, já posiciono ele dos dois lados e vou passar só uma costura. Vou fazer a
corto o excesso. E desse lado a mesma coisa, uma costura e o viés. Costurado as duas pontas. Vou acertar agora essa sobra. Então eu posso deixar dobrado mesmo. Põe a régua em cima e vem no cortador tirando essa sobra. Aqui pronto, ó, o meu fole, né, que a gente chama, que é o zíper, junto com o acabamento. Para costurar, a gente vai costurar direito com direito. Lembra que a gente tinha marcado o meio aqui? E marca também o meio aqui na largura de 41. Então vem, coloca meio com meio, põe um clips, vem do outro lado também, meio com meio. E aí a gente pode fazer as duas costuras aqui. Eu vou costurar deixando como se fosse um pé de máquina aqui, menos de 1 centímetro, ponto 75, e para um pouquinho antes. Desse lado a mesma coisa. Costuro aqui, não pego do começo e venho até aqui. As duas partes presas. Agora, por isso que a gente não costura esse cantinho, tá vendo? Porque é o que vai me ajudar aqui na hora de eu virar, para fazer o canto e a peça ficar com o formato certinho. Eu vou acertar ela toda aqui, de um lado e do outro, pra gente ver se deu certinho o tamanho. Desse outro lado, a mesma coisa. A gente já viu que bateu. Tá vendo que aqui, ó, é a parte que eu não costurei. Por isso que eu deixo ela sem costurar, na hora da gente fazer essa virada aqui, ó. Tá vendo? Aí o tecido tá solto e fica mais fácil pra eu virar. Se eu costuro até o final, ele vai formar uma prega ali. Então, por isso que sempre a gente vai deixando os dois cantinhos sem costurar. E vim acertando ela inteira. Aqui também. Esse canto eu já peguei a costura nele. Então eu posso vir com a tesoura e dar uma soltadinha mínima aqui pra ficar mais fácil pra mim. Esse canto também. Aí a gente vai pra máquina e vai passar uma costura nela todinha agora. Desse lado e depois desse outro lado. Agora aqui, ó, uma coisa que eu não coloquei, que ainda vou colocar, essa alça. Ao invés de fazer aquele puxador de pano, cortei um pedacinho de couro. Esse aqui tem 30 centímetros para poder levar assim.
e vou encaixar aqui por dentro, ó. Ele vai aparecer para vocês aqui. Eu encaixo logo depois da minha emenda aqui do viés. Encaixo desse lado e vou encaixar o outro lado. Abrindo aqui, tá? Aí quando a gente costurar, já vai ficar essa alça aqui por dentro. O orgulhão também me ajuda nessas costuras mais pesadas, tá vendo? Ao invés de eu pôr a mão lá pra empurrar, eu venho empurrando com ele. Retrocesso aqui no final. Agora o outro lado. A gente está usando o jeans e ele já está estruturado, tá bem pesado. Vai acertando. E aí ele vai te ajudando nas curvas, ou até mesmo para empurrar e para puxar. Aqui pro acabamento, a gente vai usar o mesmo viés. Eu não vou costurar, já mostrei pra vocês, só pra ir fazer toda a volta. Eu gosto de começar aqui pelo lado, com ele já de uma vez, e aí vem toda a volta fazendo esse acabamento pra ficar bem legal por dentro também. Então depois de costurar o viés, aí vocês vão desvirar. Já fica com o puxador aqui encaixado. Acerto todos os cantos. E aí nós temos aqui a nossa nécessaire masculina. É uma peça super gostosa de fazer. Dá pra... Se vocês mudarem aí o tecido, os detalhes, ela fica uma peça bem feminina, mas é uma peça masculina que muita gente pede pra gente e a gente acaba não lembrando aí que tem os homens, os papais que gostam também, precisam usar aí no escritório pra pôr uma escova de dente, essas coisas, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.